E aí, gente, como que vocês estão? Eu me chamo Jackson Cabral, mais conhecido como Branco Neofarro. Eu venho falar sobre bruxaria, wicca e paganismo aqui na região norte. E aí, vem comigo? There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl and God, I know. E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Branco Neofarro e eu venho falar de assuntos bem polêmicos e realmente nós temos que falar sobre isso. Já pensou chegar em 2020 ou 2022 e encontrar as seguintes notícias? Prestem atenção. Todos os livros de bruxaria, magia e ocultismo foram queimados em praça pública. Leis contra a prática da bruxaria são impostas no Brasil. Todos os terreiros e covens são fechados. Todos os bruxos e pagãos famosos foram caçados e torturados. Todas as práticas de bruxaria e vivências pagãs foram proibidas no país. Joãozinho, que se dizia bruxo nas redes sociais e não queria ir para a igreja quando seus pais mandavam, foi denunciado pelos seus próprios familiares, preso, torturado e assassinado. Todas as páginas pagãs da internet foram derrubadas por especialistas do governo. Bandas como Omnia, Fal, CD Celebrando e músicas de Claudinei Prieto são proibidas de serem tocadas em qualquer mídia no país. Maleus Maleficaram é reeditado e passa a ser entregue em todas as escolas públicas e particulares como leitura obrigatória para todos os jovens e adolescentes no Brasil. São notícias que você pode até estar achando engraçado, mas na verdade eu me baseei nessas notícias na página O Regime. A página O Regime ela fez um apanhado de suposições como seria justamente se lá em 2020 o Brasil realmente passasse por essas eleições e se realmente o suposto candidato que todos estão realmente falando e que realmente ele precisa ser parado de alguma forma fosse candidato e fosse realmente eleito. Então, assim, lá na Paz no Regime, eles simularam medidas de um governo autoritário no ano de 2020. Então, assim, eu peguei essas mesmas informações que eles colocaram lá e transformei elas para o nosso cotidiano no mundo da bruxaria no Brasil. Você parou para pensar, reveja lá no início, todas essas notícias que de alguma forma poderiam ser notícias no jornal, ou quem sabe nem jornal teria. Mas a gente precisa de falar de algumas coisas muito importantes. São justamente assuntos que de alguma forma eles aconteceram no Brasil e eles precisam ser realmente observados com cautela e cuidado. Se você hoje está vivendo no mundo do paganismo, da bruxaria, da wicca e afins, você deve parar e pensar realmente na transformação que realmente o Brasil ele está passando, seja política, seja religiosa. Por quê? O primeiro assunto que eu posso trazer aqui em voga é justamente a situação de pagãos dentro, não vou nem denominar como bruxos ou wiccanianos e assim por diante, mas pagãos que realmente votam a favor da tortura, votam a favor do fascismo. Então, assim, para pensar. Nós viemos de uma cultura onde realmente pregava um patriarcado que, independente de qual seja a denominação, torturou milhares e milhares e milhares de pessoas há muito tempo atrás. Então, assim, esse livrinho aqui, ele teve um poder muito grande. Você não imagina quanto.
Manual da Caça às Bruxas, Maleus Maleficarum. Essa aqui é uma edição que eu tenho na biblioteca da edição Planeta, mas existem outras edições. Eu fiz um history, até brincando, lá na Saraiva, de uma edição que tem capa dura até bonitinha. Mas isso aqui hoje serve pra gente ver o que realmente as pessoas tinham na mente delas há um tempo atrás. Então, assim, eu tenho que ser rápido em relação ao que eu vou falar hoje, mas eu eu venho aqui trazer essas informações para vocês e ao mesmo tempo fazer vocês pensarem em muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, a primeira situação é que eu acredito que não existem pagãos que votam no fascismo, que votam na volta para a tortura, que votam na tortura, em torturadores, em pessoas que são a favor da tortura. Não existe. É uma pergunta que eu até coloquei lá no meu Facebook, é que ou não são pagãos ou são embustes. Então isso aí não sou eu que vou julgar. É justamente as eleições de 2018, ela é como se ela fosse assim, um abrir de armário não para a comunidade LGBT, mas justamente para a comunidade de pessoas que realmente são ignorantes, que são retrógradas. Então, assim, pessoas que são completamente preconceituosas, independente de qual seja, se for preconceito em relação à religião, se for preconceito em relação à comunidade LGBT, não existe. Todas essas pessoas, elas saíram desse armário gigantesco. É como se todos os países que estivessem em Nárnia fossem povoados por essas pessoas e justamente o guarda-roupa tivesse aberto e justamente essas pessoas saíram. Então, assim, prestem atenção em tudo que está sendo divulgado na internet. Isso é muito importante. O Brasil está passando por um momento muito delicado, que ao mesmo tempo é até uma das informações que eu passei sobre as duas cartas que estão em voga justamente no período de outubro, que é justamente a Torre, que é justamente a mostra clássica do que a política brasileira está passando. E, de alguma forma, vocês têm que dar uma olhada justamente em tudo que está acontecendo dentro do cenário político. Aí tem pessoas que falam, mas a gente não pode, a gente é pagão, a gente não pode falar sobre política. Ok, cada um tem o seu cada um, cada pessoa tem o seu pensamento em relação à política. Mas o que justamente aconteceu esse ano de 2008 com o Brasil é que muitas pessoas pararam de ficarem caladas. Elas foram às ruas, elas protestaram, independente de qual seja o protesto, mas elas protestaram justamente como se fosse uma releitura de Senhor dos Anéis, quando Sauron, o inimigo da Terra-média, fosse justamente algo que realmente as pessoas não queriam no poder. Então olha só a arte imitando a vida. Então tem muitas coisas aí. Não vou fazer essas comparações porque eu acho comparações que tem muita gente que pensa e de alguma forma faz fantasias na mente de vocês. Então assim, as pessoas elas romantizam muito a Idade Média, a Inquisição, porque as bruxas morreram afogadas, porque eu assisti Salem e eu acho super maneiro. Mas parem pra pensar. Vocês já pararam pra pensar se vocês fossem proibidos de exercer a sua crença? Vocês pararam para pensar? Vocês chegaram realmente a estudar história na época do fundamental, onde realmente a professora de história batia na tecla sobre você estudar e absorver aqueles conhecimentos, não porque aquilo de alguma forma ia fazer parte, você fazer uma prova e aquilo ia estar lá, mas justamente para você entender que o fator do conhecimento ele abre portas. E as pessoas que hoje saíram desse grande armário narniano de pessoas que são completamente ignorantes, elas estão aí, elas estão em todos os cantos, elas estão na família de vocês, elas estão justamente em todos os cantos. Então você não pode comentar nada no Facebook, você não pode colocar nada no Instagram, você não pode colocar nenhum assunto dentro do YouTube, que existem milhões de pessoas que vão lá para julgar e para justamente chamar os haters, que são os odiadores. E de alguma forma, eles vão lá, justamente para massacrar você na internet. Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para observar todas essas informações que eu botei como suposição do que poderia acontecer em 2020? A gente não pode deixar de lembrar que a arte também imita a vida no cenário de American Horror Story Apocalipse, que justamente houve um apocalipse durante esse período de 2020 para 2022. A gente não pode esquecer isso. Mas, tá, eu vou falar de outros assuntos que eu não posso prolongar. O segundo assunto que saiu é recente, essa semana, uma notícia no portal Gospel Prime. Olha só a notícia. Número de bruxas supera o de presbiterianos nos Estados Unidos. Aí tá lá a notícia tudinho e logo embaixo. Olha só o que está entre parênteses, que eu coloquei muito, muito importante você prestar atenção nessas palavras. Paganismo está se popularizando e a igreja precisa despertar. Alerta. Vocês já pararam para pensar o que essa pequena frase, o poder que ela tem? Vou ler de novo. Paganismo está se popularizando e a igreja precisa despertar. Alerta. Então, assim, esse fator ódio que as pessoas têm sobre religiões, independente de quais sejam, é muito antigo. É muito antigo. Então, assim, a gente vai ficar anos aqui debatendo assuntos de religiões que se odeiam, mas a gente está falando, na verdade, de tudo que está conectado a essas eleições de 2018, para você parar e pensar. Então não é à toa que as pessoas estão assim se desplugando de pessoas, se desconectando de pessoas que são a favor de torturadores, são a favor de pessoas que querem que a tortura volte. Então, assim, se você é pagão e está a favor disso, desculpa, querido, você não estudou nada, você não aprendeu nada. Na verdade, acho que você nem deve ser colocado dentro dessa caixa chamada paganismo. Paganismo moderno. Ah, tá. Teve essa informação que é preciso que vocês prestem atenção, que essa reportagem é até interessante, porque ela divulga por ela mesma números de pessoas, de wiccanos, de ucanianos, de bruxos, de pagãos que estão aumentando. Só que a igreja está ficando em alerta. Vocês já pararam para pensar isso? Alerta. Alerta por quê? Nós somos perigosos? Não. Enfim. Voltando para o Brasil, a gente tem um assunto que ocorreu recente, e a gente não pode deixar de falar, que é o caso da sacerdotisa Alena Morgana. O que aconteceu com ela realmente foi um caso que deixa a comunidade pagã muito em alerta. Então, assim, independente de quem seja, porque eu não a conheço pessoalmente, então, assim, existem grupos no WhatsApp que estão por aí dentro do paganismo, que muitos são a favor dela e outros são contra. Eu não entendi. Tá, vamos jogar a real. Dentro do mundo da bruxaria no Brasil, eu estou falando do que eu conheço. Então, assim, essas são as minhas opiniões. Se você tem outras opiniões, ok. Mas essas são as minhas opiniões. No mundo da bruxaria, esse mundo fantasioso que as pessoas têm, que as pessoas são todas unidas, isso é um fake. Isso é um fake. As pessoas, elas se odeiam mesmo, independente de qual seja, se elas são velhas, se elas são novas. Os velhos odeiam os novos odeiam os velhos. Mas as pessoas, elas se odeiam mesmo, independente de qual seja. Mas houve esse debate dentro desse grupo que ficou a favor da sacerdotisa que sofreu realmente atentado contra a sua vida. Porque aconteceu o seguinte: eles estavam em uma esquina próxima ao coven deles, eles foram fazer um cortejo para Hecate, para a deusa Hecate, e lá fizeram uma oferenda. Alguém filmou isso e jogou na internet, dizendo que eles estavam envolvidos com práticas de magia negra, como todo jornal sensacionalista faz, e ao mesmo tempo estavam envolvidos com sacrifícios de criança. Todo mundo sabe que dentro da bruxaria nós não acreditamos no fator Satanás, Lúcifer e assim por diante, porque são coisas mesmo, são mitos da cultura cristã.
Nós não somos cristãos, então não precisamos acreditar nisso. Mas, não entrando nessa conotação, isso é um caso muito sério. Você tem que parar e pensar que pessoas ficaram contra. Mas foi uma organização lá, pagã, que foi e esteve à frente dela, sim, e a protegeu junto com os direitos humanos. E independente do que aconteceu ou deixa de acontecer com o passado das pessoas, num caso desse, as pessoas elas devem se unir. Elas devem estar unidas, porque unidos somos mais fortes. A gente não pode esquecer de lembrar de um fator que aconteceu também, que a arte imita a vida. Em American Horror Story Coven, o clã das bruxas, que são lá do Coven, da Fiona, se juntou às bruxas do voodoo, com a Mara Lavu, né? Ótima atriz, amo aquela atriz. Que se juntaram no episódio, que o nome do episódio era Proteção do Coven. Quando eu falo dessa proteção, eu peço que vocês reassistam esse episódio. Por quê? Porque elas se uniram, independente de todas as divergências que vocês sabiam que estava acontecendo com elas se uniram, independente de raça, independente de cor, independente da crença que elas tinham. Ao mesmo tempo, a bruxaria as ligavam, mas independente de qualquer diferença entre elas, entre clãs e assim por diante, elas se uniram para sobreviver. Houve morte? Houve sim. Mas elas conseguiram justamente se proteger e proteger os seus de um homem que era dono de uma organização que estava no topo, estava caçando as bruxas. Então essa organização ela era só uma fachada para que esses atuais ou modernos caçadores de bruxas de alguma forma fossem exterminados no ver delas. Ok, mas a gente não prega violência. Ok, a gente não está pregando violência nesse vídeo e também nem falando de que tudo pode determinar com violência. Existe um fator justamente dentro da nossa comunidade que é o conhecimento. A gente não é conhecido à toa por termos um conhecimento e de nenhuma forma por ter sabedoria. Então acho que a arte dos sábios não é à toa que está ali. Não é à toa que nós temos esse nome entre parênteses, a arte dos sábios. Ok. Falei dessa situação que aconteceu em American Horror Story porque a arte imita a vida. E quando aconteceu essa situação que eu soube que realmente umas pessoas estavam, vou ficar do lado dela porque era isso, vou ficar do lado dela, eu não vou ficar do lado dela porque ela foi assim, ela deixou de ser assim. Eu acredito que, independente de quem nós somos, do que nós fizemos no passado, assim por diante do que você fez, nesse momento, realmente nós devemos unir nossos votos e realmente lutar por uma democracia que realmente, de alguma forma, nos ajude. Não ajude, porque tem que ajudar, porque a gente tem que ter um local, um espaço na comunidade para a gente proclamar o nome da deusa, porque a deusa é amor e assim por diante. Não. É a nossa sobrevivência. Vocês não colocam aí no Facebook de vocês, nós somos resistência. Resistência é tudo aquilo que resiste, que realmente precisa resistir para florescer. Então, lembre-se da frase que está lá em American Horror Story Coven. Se as bruxas não lutam, elas queimam. Então, assim, você já parou para pensar que essa frase tem um fator muito forte no que nós estamos vivendo hoje? Ok. Sair desse tema, do tema do cinema, da American Horror Story Coven e tal, da arte, porque a arte imita a vida. A gente vai falar de algo que aconteceu dia 3/5/2014, ou um pouco antes. Maio de 2014, vamos lembrar. Guarujá, litoral de São Paulo. O nome dela é Fabiane Maria de Jesus. Vocês se lembram desse nome ou vocês esqueceram? Vocês chegaram a raciocinar de quem é esse nome? Fabiane Maria de Jesus. Ou seja, o caso de Fabiane Maria de Jesus. Eu vou ler o que estava no jornal. Mulher morta após boato em rede social que dizia que ela sequestrava crianças para sacrifício.
Vocês lembraram? Pois é, e é o Brasil, século XXI. Vocês pararam para pensar no que um simples boato fez com a vida de uma pessoa? Eu vou ler para vocês um trecho aqui que eu achei muito interessante. Vou ler. Vou chorar. Não vou aguentar. Para mim, a ficha não caiu. Apesar da brutalidade, não guardo ódio, não guardo esse sentimento ruim no coração. Espero que não aconteça com mais famílias. Essas pessoas que agrediram ela e as que assistiram não tiveram a coragem de salvar uma pessoa inocente. Não deram nem tempo de defesa para minha esposa. Quero que eles reflitam e que isso não aconteça nunca com a família deles. Explica Jailson Alves das Neves. Ele era o esposo dela. Usa o espelho mágico que você tem aí na sua frente, que é o seu celular, e procura informações. Procura informações justamente do que foi realmente a ditadura no Brasil. Procura informações do que realmente foi a Inquisição no Brasil e fora do Brasil. Tem um livro da doutora Margaret que é muito interessante. O culto das bruxas na Europa Ocidental. Aqui nesse livro ela fala realmente, ela fez um trabalho extenso sobre o trabalho da Inquisição dentro da Europa. E ele ele cita nomes, ele cita situações, ele vai em lugares e justamente ela fala sobre a caça às bruxas que aconteceu em toda a Europa. E eu acredito que nós, como pagãos, nós devemos de alguma forma estar por dentro, sim. Nem que a gente se envolva em política e estejam lá realmente à frente, representando o nosso clã, o nosso povo, enfim. Procurando pessoas que lutem pelos nossos ideais. Não só pelos nossos ideais, como pela nossa própria sobrevivência. Então, assim, esses assuntos que eu trouxe aqui para vocês é apenas um alerta para vocês prestarem atenção. Não sejam a carta do enforcado. O enforcado, ele tá ali, ele tá de cabeça para baixo, ele tá dependurado, ele tá com um semblante muito tranquilo e ele tá vendo tudo que tá acontecendo ao redor dele, mas ele realmente não tá prestando atenção. Então, assim, parem para pensar, conversem com o clã de vocês, com o coven de vocês, com a tradição de vocês e repensem todas essas brigas que nós, como wicanianos, bruxos, temos na nossa comunidade. Será que elas são realmente importantes pela nossa sobrevivência? Ou será que nós vamos ter que... a vida vai ter que imitar a arte e a gente vai ter que fazer que nem a Fiona e a Maria Lavu se unir realmente pela nossa sobrevivência? Então, assim, esses casos que aconteceram, que são casos tão recentes e aconteceram no Brasil e estão acontecendo a algum momento muito próximo a gente e a gente se cala, é justamente como esse senhor, o marido da Fabiane, falou. As pessoas, elas viam o que estava acontecendo, mas elas concordaram que aquilo acontecesse. Agora imagina, se pessoas que estão ao nosso redor são concordantes com tortura, são concordantes justamente com questões que um futuro ditador está impondo, mesmo que seja em redes sociais, tomem cuidado. Vetem qualquer informação fake. Não passem adiante. Sempre vão lá no espelho mágico de vocês, moderno, que é esse celular que vocês têm, independente de qual seja, mas procurem o Google, procurem a internet, busquem as fontes, quebrem todos esses fake news que de alguma forma só servem para nos degradar e nos destruir. Então, assim, a gente não pode esquecer que há muito tempo atrás a igreja ela já se aliou ao Estado e o resultado disso tudo foi a Inquisição. Observem o que cada político que você colocou lá e elegeu
tem a propor para nós. Essas eleições, elas fizeram realmente a gente observar, a gente abrir os olhos e ver quem realmente está ao nosso redor. Então, assim, eu vejo por mim, a minha opinião, afaste-se de pessoas tóxicas, afaste-se, enquanto dá tempo. Porque quando você for intoxicado, você for contaminado com algo que de alguma forma seja a favor de destruir a outra pessoa, seja a favor de torturar, seja animal, seja o nosso patrimônio ambiental e seja também uma vida. Independente de quem seja, todas as pessoas que de alguma forma torturaram Fabiane lá em 2014, como que elas estão hoje? Será que elas pararam para pensar no que elas fizeram? Os vídeos, eles são muito chocantes. Eles são muito chocantes. E eu acredito, observe membros das suas comunidades religiosas, observe membros que riem da desgraça alheia. Observe essas pessoas. Falsos sacerdotes que são a favor de tortura, falsos sacerdotes que são a favor de destruir, seja com magia, ou quem sabe futuramente com armas, a vida de uma pessoa. Observem isso. Olha que eu não falei aqui, olha que eu sou uma pessoa que eu sou muito militante da comunidade LGBT, e eu sou por quê? Porque não existem pessoas que venham me dizer que é a favor da comunidade LGBT e de alguma forma tentam destruir pessoas dentro dos seus covens que são LGBT. Tem que lembrar também que o feminismo, ele não quem sou eu para falar de feminismo, né? Mas o que eu ouvi de uma pessoa muito gentil e poderosa, que dentro de um dos nossos eventos falou que, e ela tem total poder para falar sobre isso, porque ela é uma mulher, e ela também falou sobre o sagrado feminino, que o feminismo, ele não está contra as mulheres e também não está contra os homens. E ele não faz com que mulheres se voltem contra os homens. Isso não é feminismo. Enfim, essas são as minhas opiniões, são o que eu penso realmente desse cenário. Então, assim, lá dia 28 de outubro agora, de 2018, você tem um poder muito grande. Um poder muito grande. Mais do que você foi incitado dentro do seu coven, mais do que você foi incitado dentro dos livros, que você tem um poder pessoal aí dentro de você, que você é um bruxo, que você é uma bruxa, ou deixa de ser, mas você tem um poder em mãos para mudar uma nação ou destruí-la. Então a gente não pode esquecer que o patriarcado, eu não sou, abaixa o patriarcado, abaixa a igreja porque agora os pagãos têm que mandar. Não, eu acredito que todos têm que realmente estar conectados um com o outro. Se você tenta se conectar a alguém que você deseja destruir, você está se autodestruindo ao longo dos dias. Então, assim, atentem-se para muitas coisas que estão acontecendo em nosso país. Abram os olhos enquanto é tempo. Ou os 4 anos que vai vir aí, 2019, com todos esses memes que o Brasil tanto faz sobre campos de concentração, fazem contra como eu vou estar em 2019 com os meus amigos. Às vezes você poderia pensar, será que eu ainda vou estar vivo? Então, assim, pensem muito bem. Vocês têm aí todo esse tempo para vocês pensarem. Eu me estendi demais, mas leiam, por favor, não sejam ignorantes. Independente de qual tema você deseja abordar dentro dos seus grupos, dentro de covens, dentro de tradições, o mais importante é que nós não merecemos a volta do patriarcado na nossa Constituição Federal. Nós não merecemos, apesar de já termos enxurradas, mas nós estamos aqui.
Então, meus queridos, é nessa que eu vou. E boa noite, bom dia, boa tarde, aonde quer que você esteja, pare e pense. Reflita antes que você não tenha nem oportunidade de fazer isso. É isso, gente. Tchau.